Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja, Brasil, Portugal, qualquer lugar do Atlântico, ou em outro lugar também, né? Não só no Atlântico, né? Eu sou o Péricles Macedo. E eu, o Anderson Menezes. Estamos aqui em mais um Upcast Podcast. O melhor podcast do mundo. Se há controvérsia, não sei mais. Só sei que agora esse é o melhor e acabou. Pronto. Ponto maior, final. Maior não sei, mas melhor é, porque quem define é cada um, né? E a gente já... Pra mim né? É melhor. Olha, hoje a gente está com a doutora Thaís, ela é médica, é uma mulher aguerrida, não é somente uma médica, mas é uma militante, uma mulher que está sempre na defesa das causas, dos direitos sociais. E eu tenho acompanhado ela na rede social e eu vejo que ela é uma médica bem atuante, né? Porque a gente está cansado daqueles médicos antigos que somente atendem as pessoas ali de maneira mecânica, nem olha para a cara do cidadão, aponta assim e vai embora. E eu já vi que ela não é essa médica, ela é bem diferente. Então, a gente está aqui com a Thaís. Seja bem-vinda, Thaís. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A felicidade é nossa, viu? O prazer é todo nosso. Thaís, vamos começar a nossa entrevista. E quem é Thaís? Quem você auto-define? Thaís é uma mulher negra que nasceu na periferia da região metropolitana. Na verdade, nasci em Salvador, na Bahia, né? Mas cresci na região metropolitana de Salvador. Minha conterrânea. É uma cidade periférica, que começou a militância desde muito jovem, né? Eu comecei a militar no movimento estudantil com 12 anos de idade, no movimento estudantil secundaristas. Meus pais são militantes, né? Minha mãe era militante da luta pela moradia e meu pai militante do Partido Comunista do Brasil. Então aí juntou assim pais militantes que me inspiraram, né? E aí eu comecei a estar na luta aí desde sempre, né? Oficialmente aos 12 anos de idade no movimento estudantil. Nossa. Mas já ia para as lutas com meus pais e tive muita sorte, né, de ser o que eu sou hoje, de ser médica, porque fui um ponto fora da curva, né, graças à oportunidade que eu tive, né, porque a juventude da minha época, de onde eu morava, muitos se foram já, né, por questões de violência, né, uma série de fatores. Então, essa Thaís, militante, feminista, comunista, olha aí, que médica legal. de família e comunidade, né? E que ama muito o que faz. Eu amo muito ser médica de família. É a coisa que eu escolhi para o resto da minha vida. Que massa, né? Massa porque hoje em dia a gente ouve muito as pessoas falarem que os médicos geralmente não têm aquela cumplicidade, de olhar no olho, de conversar, de ouvir realmente as queixas da pessoa ali na comunidade e ver médicos que têm esse brilho nos olhos de dizer assim, eu quero ser isso pro resto da minha vida, é muito bacana, viu? Parabéns. Lindo assim essa... se bem que é muitos anos de dedicação, né? Estudo, sim, né? Sim, é verdade. O médico, cara, do meu ponto pro médico, eu fiz engenharia, mas a medicina eu acho crucial, cara. Eu lembro, Thaís, quando você fala a juventude da sua época, muitos não tiveram oportunidades, muitos acabaram perdendo a vida, né? Por conta da violência. Eu lembro que eu nasci também em uma comunidade periférica e eu lembro que quando as pessoas, dentro do bairro, dentro da mesma rua, a gente olhava e falava assim, olha, qual é o seu sonho? Outros falavam que cada um tinha um sonho de ser advogado, tinha um sonho de ser doutor e tal, mas na prática você não via ninguém se formando em medicina assim na rua, no bairro, na comunidade, era muito difícil. Sempre foi muito difícil o jovem da periferia entrar na universidade, e principalmente nos cursos como medicina, né? Então, ver uma jovem negra que veio da periferia, oriunda dessa comunidade, assim, é bem bacana ver você formada, ver você médica, até porque eu te conheço de uma longa data, né? Eu lembro de você jovem também, que a gente militou junto. Tenho um orgulho de ter participado contigo nas nossas passeatas, lá na região metropolitana de Salvador, onde a gente lutava pela meia passagem. Se muita gente hoje paga, muito estudante hoje paga meia passagem, eu talvez não paga nada hoje para ir para a escola,
foi baseado naquelas nossas lutas passadas, né? Ou seja, lutar vale a pena, né? Tem muitas pessoas que dizem, será que lutar vale a pena? Participar de lutas sociais? Olha aí, olha os resultados acontecendo, né? Então, é muito bacana, né? Ver você formada, né? Agora a pergunta Thaís, você se formou, você é médica, veio da periferia, e como que você conseguiu essa oportunidade? Aonde foi que você se formou? Conta para nós aí. Você se formou na Bahia, em São Paulo, no Brasil? Na realidade, eu queria perguntar uma coisa antes disso. Joga duro. É porque uma coisa leva a outra, né? Sim. Assim, como é que você teve esse desejo de fazer medicina? Tipo assim, como é que você disse, não, eu vou fazer medicina, eu vou ser médica? Isso já vem desde Na pequeno? verdade, Como surgiu esse desejo? uhum. Sim, na verdade, eu tinha esse sonho, mas para mim era um sonho quase que impossível, né? É tanto que eu não imaginava. Depois que eu cresci, que eu fui tendo entendimento da minha condição social, da realidade que eu vivia, eu deixei esse sonho assim guardadinho, bem sem ter muita expectativa, sabe? De fato era isso, né? Eu precisava trabalhar, eu precisava me manter, eu precisava ajudar a minha família, então acabou que ficou um sonho que eu tinha, que ficou lá guardadinho e eu não tinha perspectiva, né? De ser médica depois, apesar de ser um desejo desde a infância, né? Eu sabia que eu queria isso para minha vida, né? Mas chegou um momento que eu achei que não ia dar certo. De fato, eu achei que não ia dar certo, né? E aí tive a grande oportunidade, né? Eu não me apresentei dessa forma, acho que pelo nervosismo e tal, mas eu me apresento sempre como médica cubana nascida no Brasil, né? Eu sou médica cubana, eu sou brasileira, mas a minha medicina, o que eu aprendi de medicina foi em Cuba, e eu sou fruto da Revolução Cubana. Eu sou médica graças à Revolução Cubana. Sou muito grata a Cuba por isso, né? Por ter me dado essa oportunidade de ser médica. Hoje, depois do governo, depois do nossa gestão atual, né, do governo de esquerda no poder do Brasil, a gente tivemos mais oportunidade das pessoas, do filho de pobre ser engenheiro, do filho de pobre ser médico, né? Porque para poder você enganjar na medicina, não é só conhecimento em si. Imagina, cara, a gente começa o nosso estudo primário, cara, você pega o estudo primário de uma escola particular ou do pessoal com a renda maior, desigual, né? Desigual. Completamente desigual. A disparidade é muito grande. Aí quando você vai competir, aonde se pode competir na faculdade, que é a federal, que é a faculdade pública, né? Aí você encontra dois empecilhos, né? Dois obstáculos, na realidade, na vida de uma pessoa pobre, de periferia. Quais são esse primeiro obstáculo? A concorrência, porque é muito grande, e você veio de uma base muito fraca, e quando você passa, você encontra o segundo obstáculo, que é como você vai enquadrar a grade ao seu estilo de vida, porque você precisa ser mais uma renda para sua casa, complementar a renda da sua casa para poder não passar fome. E aí você tem uma escola que praticamente é integral, né? Tanto que quando você chega a uma certa idade, as pessoas já dizem logo, né? Rapaz, acorda com esse sonho e vai tocar a vida, vai cair na realidade, vai trabalhar com trabalhos comuns aí, o chamado subemprego, vai buscar isso aí e esquece esse sonho utópico que não vai te levar a lugar nenhum. E infelizmente isso tem sido uma realidade. Claro que um certo período no Brasil, muitos jovens tiveram a oportunidade de ingressar na universidade. Isso a gente não pode deixar de negar que é realmente uma realidade, né? O ingresso na universidade da periferia, do jovem negro, cresceu absurdamente, né? Isso é muito bacana de se ver. Isso foi uma coisa interessante que você tocou, Péricles, porque quando eu fui para Cuba, né, eu fui, respondendo a sua pergunta, né, eu fui porque, primeiro que eu sempre fui militante, né, de movimentos sociais, e enfim, e Cuba mandava essas bolsas para fazer essa seleção nesses movimentos sociais, né? Então a gente passava por uma seleção primeiro com entrevista, né?
E depois fazia a segunda etapa da seleção na Embaixada de Cuba, com uma entrevista e uma prova de conhecimentos gerais, né? Mas nada eliminatório. A prova era mais para fazer Balanceamento, né? esse balanceamento, enfim. Né? E graças a ser militante que eu fui para Cuba, né? Graças a eu ter essa militância que Cuba mandou essas vagas para os jovens, tinha o perfil, né? Tinha que ser jovem, né, da periferia, né? Geralmente militante de movimentos sociais, enfim, tinha um perfil específico, ter menos de 25 anos de idade, né? E aí havia essa seleção, né? Então, foi graças a isso, né? E quando eu vim de Cuba de férias, o Pérez falou aí da universidade, eu fiquei maravilhada, porque eu peguei um ônibus e aí eu vi aquela juventude toda saindo da universidade, de todas as cores. Nossa, o Brasil mudou tanto de quando eu cheguei em Cuba e quando eu estou vindo aqui de férias no primeiro ano. Incrível, assim, a quantidade de jovens na universidade. Eu peguei um ônibus à noite, voltando para casa, e eu fiquei maravilhada com aquela cena de muitos jovens na universidade, que na época em que eu fui para Cuba não era uma coisa tão real, né? Não era tão visível você ver aquela juventude toda na universidade. Para mim foi emocionante, assim. Pô, que massa. Eu lembro do período que você foi, Thaís. Eu morava lá em Salvador também na época, naquela região. Eu lembro, não sei se foi 2004 ou foi 2005, estava naquele período ali. Eu lembro que eu tive vontade de ir, tava querendo também, mas eu tinha um dilema que o pessoal contava muito para que eu fosse candidato a vereador na minha cidade lá, né? E aí eu falei, poxa, eu preciso continuar a luta aqui social também. Foi um período também que eu vivi bastante. Foi muito bom, foi uma experiência muito bacana também. E graças a Deus também que eu não fui, porque eu construí uma família ali que estava ali mesmo, né? Se eu fosse, eu não ia conhecer a família que eu tenho hoje. Mas enfim, o bacana de tudo é ver que essa oportunidade existe, né? E Cuba dá essa oportunidade, né? Isso é muito bacana, porque a gente ouve muito falar, tem muitas pessoas que falam assim, mas quem estuda fora do Brasil tem dificuldade de ser médico de novo no Brasil. E principalmente Cuba, porque tem a questão política, né? Tem muitas pessoas que têm um preconceito grande sobre Cuba. Uhum. Você estudou em Cuba, morou em Cuba, né? Você me falou até quanto tempo você morou em Cuba, Thaís? 6 anos, 8 meses e 29 dias. Contou até os dias, hein? Uau! Eu não sei se isso era vontade de voltar pro Brasil ou se era vontade de continuar lá. Não, não era não. Quando eu voltei, eu fiquei meio assim. A gente tem vontade de voltar, né? Sim. Mas quando eu voltei, até cair a ficha que eu estava no Brasil, eu acordava e não era o meu quarto, não era o meu espaço. Eu saía na rua e as cenas que eu via não me agradavam, então demorou um tempinho. Eu fiquei esse período, eu me formei em julho, foi em julho, no início, 10 de julho, eu só consegui voltar para o Brasil no dia 31 de agosto. Nossa. Porque eu estava nessa coisa de, nossa, eu vou voltar, e aí? Como é que vai ser? E Thaís, assim, eu já tive a oportunidade de regressar ao Brasil depois de estar aqui em Portugal. E eu lembro que eu tive uma emoção muito grande quando o avião sobrevoava assim ao meu país, né? Que tipo, é uma emoção que a gente não consegue explicar. Porque quando a gente migra, nosso canal também é muito voltado à imigração, né? Para quem está de fora, é muito voltado à imigração, à arte, à cultura, entendeu? Ao esporte. Né? A gente interage com tudo. E o que acontece? É uma felicidade que porque a gente nunca espera que você vai conseguir voltar, porque uma viagem internacional requer muito dinheiro. As pessoas não imaginam, porque agora ele está em um outro lugar, que ganha euro, que ganha não sei quantas vezes mais, e ele pode voltar quando ele quiser, mas aí de uma outra forma tem a nossa vida aqui, que eu costumo dizer, só volta para o país quem está muito mal ou quem está muito bem.
Quem tá razoavelmente bem. Por quê? Porque tem o que se esforça também, né? Às vezes o cara tá se esforçando pra voltar, pra ver a família e tal. Sim. Mas mesmo se ele não estiver bem, ele não volta, cara. Porque você volta aqui, tem renda para pagar, tem suas contas todas que ficaram. Dá aquela sensação, vou morrer aqui e nunca vou conseguir voltar para o meu país para passear. E aí quando você volta para o seu país, você regressa para o seu país, você tem aquele choque de realidade e você fica ali 1 mês, 2 meses. Cara, eu acho que... Mas só para te pegar um atento aqui, ó, a doutora, na época que ela voltou pro Brasil, o Brasil tinha uma realidade. Quando você voltou agora, tinha outra realidade. Tinha outra realidade, sim. Tinha pandemia, tinha outro governo, né? Exatamente. Quando ela... sim. Você voltou pro Brasil que ano, doutora? Eu cheguei... Tira esse doutora, por favor. Eu falei, eu tô chamando Thaís, eu conheço ela há muitos anos, eu tô chamando Thaís, vai que... Não, tô chamando doutora, depois eu lembrei assim. Não precisa não, eu sou médica, mas não tenho doutorado. Estou cursando mestrado, mas não tenho doutorado. Que é o correto, né? Que é o correto. É, que é o correto, doutor, né? O mas... doutor é quem é formado, é quem tem doutorado. Quem tem doutorado. Né? O doutoramento, né? Como chama. Aqui em Portugal o pessoal chama doutoramento, né? Eu voltei em 2012 para o Brasil, né? Cheguei em 2012, né? No governo Dilma. Pegou um representante no poder, né? Porque você é mulher, feminista, luta pelo direito das mulheres, né? Enfim, peguei numa época, para mim, muito boa, né? Depois, eu lembro que no golpe eu desenvolvi várias doenças relacionadas ao estresse no período do golpe contra a Dilma. Eu tive... desenvolvi vitiligo, psoriase, foi traumático para mim, né? Nossa, passar por isso, né? E aí no dia seguinte foi que eu fiz, fui para Cuba. Sério? Depois do golpe. Criou uma relação íntima então com Cuba, né? Fui para Cuba afogar as mágoas lá. Depois do golpe. Passei quase 1 mês lá, de férias. E assim, Thaís, como é Cuba? Explica um pouco sobre Cuba pra gente aí. A gente tem algumas... Por causa do preconceito que você estava falando. Sim. Explica como é Cuba. Como de maneira negativa. Exato. Fala os pontos positivos e os pontos negativos, pra gente também não dizer que a gente só tá defendendo um lado e criticando o outro. Uhum. É porque eu sou suspeita a falar de pontos negativos. Assim, eu não gosto de falar de pontos negativos. Porque tem tanta gente para falar mal que eu não gosto de fazer esse papel. Então, mas conta assim, aí para nós as coisas boas de Cuba. Cuba, primeiro explicar, né, que as pessoas falam... Os pontos negativos de Cuba, as pessoas não sabem, mas se dá por conta de um bloqueio econômico de um embargo que Cuba econômico. passa. Que Cuba passa, então esse bloqueio ele prejudica Cuba nas importações, exportações, medicamentos que podiam chegar a Cuba, por exemplo, dos Estados Unidos tão próximo, não pode ser comercializado, então isso aumenta, né, valor de imposto, tudo isso, então Cuba sofre um bloqueio econômico, então não tem muitos países que têm relação comercial com Cuba, né? E isso prejudica o país. É uma ilha que não tem tantos recursos naturais, riquezas mesmo não tem. E eles não têm o que exportar, o que importar. Então acaba sendo um país pobre, mas é um país pobre em que você não vê miséria extrema. Você não vê em Cuba pessoas na rua sem ter onde morar. Não existe pessoas morando na rua em Cuba. Não existe. Não existe. Né? Se você vê uma pessoa na rua, às vezes pedindo alguma coisa, às vezes é um paciente de saúde mental, né? Mas é muito raro um paciente até de saúde mental tá assim, mas lá não tem pessoas morando na rua, todo mundo tem casa. Quando as casas são destruídas, os desastres naturais, o governo reconstrói a casa da pessoa. Nossa, imagine, cara, uau. Que nível, né, todo mundo tem acesso à saúde e todo a importância mundo tem acesso do Estado, né? Essa é a verdadeira importância do Estado. Todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo tem acesso à educação, né? O acesso
a saúde em Cuba é universal, né? Em cada 2, 3 quarteirão tem uma unidade de saúde. Então, médico é o que não falta lá, né? Então, por isso que eu, enquanto médica, tinha que me graduar e voltar mesmo para o Brasil. O projeto, inclusive, era para isso, né? Fidel, quando idealizou o projeto Elan, era para formar médicos para a Latinoamérica e para o mundo inteiro, para suprir essa necessidade que os países da América Latina, né, têm de médicos, né, que atuem com essa visão mais humanista, né, a medicina mais popular, mais próxima do povo. Então, Cuba tem os consultórios de saúde da família, né, em cada 3 quarteirões. Para vocês entenderem a realidade, ó, claro que é uma ilha, um país menor, enfim, mas é muito organizado, né? Eu, em Cuba, a minha equipe de saúde da família tinha 150 famílias. 150 famílias, isso é muito pouco. Hoje eu tenho nem sei quantas, né? Mas a minha população chega em torno de 5.000 pessoas. Para quem tinha 300 pessoas, agora 5.000 pessoas. Estou vendo que tem uma pergunta aqui, se o acesso à saúde em Cuba é gratuito, como no Brasil. Vou responder essa pergunta aqui, viu? Pode responder, gratuito. É gratuito, Helenildes, e de qualidade. Assim, você não vê hospitais com fila em Cuba. Eu costumo dizer, porque em Cuba não tem tecnologia, o que funciona bem é a saúde da família. Isso é uma falácia. Funciona sim, alta, média, complexidade, funciona tão bem quanto a saúde da família, né? A saúde da família, que lá chama medicina geral integral, né? Ela é muito bem organizada. Então, como ela é organizada e esse acompanhamento é mais próximo e mais contínuo daquelas pessoas que vivem ali na comunidade, dificilmente os agravos, né, vão para o hospital. Os que vão são coisas realmente que são causas não evitáveis, mas a maioria, né, são bem acompanhados, né, pela equipe de saúde da família. Então, os hospitais não têm fila. No meu hospitalzinho no interior, na cidade de Camagüey, eu tinha exames, assim, tudo quanto é exame saía com 1 ou 2 horas o resultado. Então era muito fácil fazer medicina em Cuba. Então a preventiva, então Cuba investe muito na preventiva. Ele não remedia, investe mais na preventiva. Mas também alta e média complexidade funcionam bem também lá, né? Porque as pessoas as pessoas falam como se Cuba só investisse na medicina preventiva e que as outras áreas da medicina não fossem investidas. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que a tecnologia de Cuba é tão boa que só para a Covid-19, né? Vamos falar da pandemia, Cuba desenvolveu 3 vacinas. Imagine aí, 3 vacinas, né? O Brasil não queria desenvolver nenhuma, né? Nenhuma. Cuba, uma ilhazinha no Caribe, que sofre um bloqueio econômico, há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, conseguiu desenvolver 3 vacinas. Nossa, eu percebi que essa pergunta que fizeram sobre a questão da gratuidade da saúde em Cuba, porque, por exemplo, nós aqui em Portugal, Portugal é um país que tem muita coisa boa, tem muita coisa até melhor do que o Brasil. Mas, por exemplo, na saúde, o SUS ainda é referência para mim. Por exemplo, a saúde aqui em Portugal, ela é pública, mas não é gratuita. E, por exemplo, um imigrante quando chega, tem muitos imigrantes que vivem aqui, que iniciam a sua vida de imigração aqui em Portugal, passam por muita dificuldade na área da saúde, porque você não tem... o número do utente, né? Que é como se fosse o cartão do SUS no Brasil, e ele passa paga valores caríssimos de saúde aqui em Portugal por não ter esse número do utente, que ele só vai adquirir quando ele conseguir um documento legal no país. Ou seja, é muito tempo. E mesmo assim, ele paga uma taxa mínima, mas paga. Então, assim, já no Brasil nós temos a referência do SUS. Só que como o Brasil é muito grande, a gente sabe que tudo tem fila, e fila muito grande também, né? Pela população grande do Brasil. E cá para nós, eu que passei por isso, né? Que eu tive um acidente, né? Teve um acidente. Foi um acidente grave. Eu vi que a medicina do Brasil, além da gratuidade, ela é mais completa e mais complexa do que
a medicina daqui. Daqui de Portugal. Daqui de Portugal. Um exemplo, eu estava com além de que também está congestionado, tá quase a mesma coisa aqui. Que o Brasil, essa é uma crítica que eu quero fazer também para Portugal. Tá quase a mesma coisa, ou pior. Porque assim, o Brasil, dependendo do seu estado, que você chegue lá, você é atendido super rápido. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tenho asma até hoje, quando eu chegava com esses problemas, eu era atendido muito rápido, né? Respiratório, rápido pra caramba. Nem lembro a velocidade que eu era atendido. Aqui, eu cheguei com uma mão empendurada, tipo assim, com uma parte da mão empendurada. Eu tive a palma da minha mão atravessou 3 ferros de um lado da minha mão a outro, e a palma da minha mão rasgou toda numa máquina, quase que esmagou minha mão, né? Tá até aqui no coisa. Foi uma fratura que aqui pegou a palma da minha mão toda e atravessou aqui. Isso aqui tudo empendurado, tudo completamente pendurado mesmo, vendo os ossos. E eu demorei quase 3 horas esperando para ser atendido. Isso passando de um hospital para outro. No hospital que eu fui ser em relação à do Brasil, né? Tá ficando de espera e congestionamento a mesma coisa. Aí se a gente volta para a questão de Cuba, aí por isso a gente volta àquela questão da gratuidade da medicina em Cuba, porque se é um país que sofre bloqueio econômico, se é um país que tem suas limitações por essa questão internacional, mas mesmo assim consegue dar uma boa saúde para a sua população, poxa, então por que existem tantas críticas de fato? Claro, sempre vão existir críticas em todas as gestões, né? Em todos os governos, em qualquer lugar, até porque a crítica faz parte, né? Agora, a base para toda a população, a gente sabe que é ter saúde e educação. Educação, porque se você tem educação, você consegue formar, você vai para a questão da saúde também. Agora, se você tem uma boa saúde e uma boa educação, o restante é consequência. Em qualquer país, em qualquer nação. E no Brasil, a gente historicamente nunca teve tantos investimentos nessas áreas. Teve um período que a gente viu que teve muitos investimentos, né? Eu lembro quando a gente lutava, Thaís, nas lutas do movimento estudantil, a nossa luta era para que tivesse, eu lembro que era para que tivesse 10% do investimento do PIB na educação. E hoje eu vejo que tem ministro da educação defendendo a redução do investimento da educação do PIB. Imagina, é um retrocesso muito grande. Então, o investimento na educação e na saúde é prioritário. E se você tem saúde gratuita no país, nossa, você avança. Eu estou sentindo, a gente sentiu na pele isso, o que é a saúde pública, ela ser gratuita, do SUS, né? A importância do SUS. Hoje a gente viu a força que o SUS tem, né? A gente Mas sim. O SUS ele é o sistema mais avançado do mundo. Não tem o que dizer, né? Tem falhas, mas todos os problemas do SUS perpassam pela falta de investimento, né? O SUS ele é subfinanciado. Países menores que não têm uma saúde universal como nós temos, investem mais em saúde pública, mais o PIB em saúde pública do que o Brasil, né? Isso é uma contradição. Um país continental que investe muito, que tem uma saúde universal e que investe muito menos do que a maioria dos países do mundo que tem saúde pública, mas não universal como a nossa, né? Que ela é mais ampla. Então, o SUS, se não existisse o SUS no Brasil, com esse desgoverno, né, atual, nessa pandemia, né, com a postura, que a postura do Bolsonaro não é uma postura simplesmente ruim. Eu não vou dizer que é genocida mesmo. A postura dele durante a pandemia é uma postura genocida, uma postura cruel com as pessoas, né? Quando eu assisti a CPI, aquele último encontro da CPI, as pessoas falando sobre as vítimas,
né? É uma coisa surreal, né? Eu que vivenciei isso na linha de frente contra a Covid-19 nas unidades de saúde, você imagina, você começa a pensar, não existiu plano do governo federal para combater a pandemia, né? Não existiu. Ele estava pouco se lixando para nada, ele não queria investir. E ainda tem a história da emenda constitucional 55, né? Que foi a tal da PEC da morte, que foi aprovada em 2016 no governo Temer, que inclusive o presidente atual votou a favor, né? Outro dia ele estava reclamando da emenda constitucional, que não deixa gastar, mas ele Que votou emenda é a essa, favor. Thaís? Olha o A trem, emenda olha o trem. constitucional... Olha o trem, olha o trem. Thaís, desculpa te... Aqui é o Tem o momento do alerta. trem. Temos o momento do trem. É quando o trem passa aqui. É 96. 96, são exatamente 96 aqui. Exatamente Então, 96 é a o hora trem que tá o trem passando. passa. A gente tem que falar É. do trem, quando o trem passa. E ele interrompe todo mundo e sai na gravação, então a gente tem que A gente tem que respeitá-lo. respeitar o trem. Sim, mas conclua sobre essa PEC aí, a PEC da morte. A PEC, a emenda constitucional 55, ela congelou por 20 anos os gastos públicos, né? Quando as pessoas vinham com esse argumento, parece que o pessoal diz assim, Thaís, você está adivinhando que ia ter uma pandemia? Eu falava para os pacientes, falava para as pessoas que defendiam a emenda. Gente, não se pode limitar gasto com saúde e educação, congelar. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Aqui, não sei se vocês acompanharam, teve a epidemia por Zika vírus, né? Que causou uma malformação congênita, né? Eu acompanhei. Microcefalia por Zika vírus, né? Isso foi descoberto porque tem pesquisa, enfim. Aí como é que você limita o gasto para pesquisa? Limita o Não gasto de existe saúde? isso, né? Não existe. Então, eu nunca vi tanta falta de medicamento, né, como eu estou vendo agora nessa gestão desse governo do Jair Bolsonaro. Nunca vi. Então, falta muito medicamento, as pessoas não têm recurso, e pior, a crise econômica, as pessoas não têm recurso para comprar remédio, né? Que o SUS até isso faz. Não sei se vocês sabem que o SUS dá os medicamentos, né, básicos para a população, hipertensão, diabetes. Eu senti tanta falta dessas farmácias aqui em Portugal. Tinha uma coisa também que o SUS não dava só na farmácia aquelas farmácias do hospital, do posto. Eles tinham um programa de incentivo à farmácia popular. Né? Isso que você pegava remédios gratuitos na farmácia privada. Entendeu? As farmácias corriam para fazer esse cadastro. Eu lembro porque na época eu trabalhava para uma farmácia, prestava serviço para uma farmácia. Vou deixar um abraço para o Horácio aí e o pessoal da Fonte dos Remédios aí, farmácia aí de Salvador, né? Tem uma rede de farmácia em Salvador. E eu lembro da próxima vez essa rede de farmácia, se quiser nos procurar para fazer um patrocínio, a gente pode fazer uma boa divulgação aí, tá? Essa é graça. E eu lembro que era um desespero quando esse programa, ele não acabou. Eu não sei se ele acabou hoje, né? Mas não é porque ele não tinha acabado, mas ele tinha diminuído drasticamente. Muitas farmácias tinham perdido, poucas farmácias tinham, entendeu? Deve ter diminuído, reduzido ao zero, né? Acredito eu, não sei como é que tá. Eu senti tanta falta, Thaís, dessas farmácias aqui em Portugal, porque quando a gente fica doente de quem a gente vai precisar, e se você não tem jeito, você tem que ir na farmácia, tem que pagar. Claro que tem um plano aqui do governo, que o governo ele subsidia parte do remédio se você tiver com a receita. O governo, se você tiver a receita, o governo subsidia parte do valor do remédio. É um programa bacana também. Se a receita for pública, foi do hospital público, se for do hospital público, mas do hospital particular, eu acho que também. Que eu fui no consultório odontológico e fui com a receita, comprei o remédio, saiu mais barato. Quando acabou o remédio, que eu não tinha mais receita, eu fui comprar o remédio de novo, o remédio estava outro preço. Até hoje eu não consegui entender, porque às vezes você consegue comprar um remédio sem a receita, você paga o valor integral e vem buscar o troco quando você traz a receita. Tem farmácias que fazem isso aqui. Nunca entendi isso aqui também. São coisas, Portugal tem muitas coisas assim que não se explica, sabe? É como as ruas que dão uma curva, né? Não tem muita coisa que não se explica. Sai no mesmo lugar. Nossos amigos e irmãos portugueses aí. Mas tem muita coisa que não se explica aqui em Portugal. Você diz assim, ó, eu tô andando para uma direção. Poxa, eu preciso sair naquela torre. Geralmente a gente tem umas
um sistema de direção, né? Que a gente olha alguma coisa alta, quando a gente vê, não, tá próximo dali. Então, essa rua aqui tá seguindo, tá parecendo que eu vou dar ali. Não, você entra naquela rua, você sai do lado da rua que você entrou, sabe? Tipo, ela dá uma curva, ela vai lá embaixo, não consigo entender, e sai exatamente no mesmo lugar, oposto ao lado que ela tá apontando. É porque aqui diz que eles gostam de fazer as coisas certas, né? Dizem que como tem que ser. Como tem que ser, eles usam essa palavra, como tem que ser. As coisas têm que ser feitas como tem que ser. E às vezes eles acham que os brasileiros querem sempre dar o jeitinho para tudo. Nós temos realmente a fama do jeitinho brasileiro, né? E pra gente, poxa, faz alguma curva aqui, ó, faz um retorno aqui, ó, né? É meio complicado aqui. Mas não, tem algumas coisas que são certas e tem algumas coisas que são maluquices também, né? Você fazer um retorno, você fazer umas coisas... não, vou falar mal, não. Oi, tem um amigo português aqui ligando aqui. Ele sabe. Deixa eu só perguntar, vocês perguntaram a questão dos imigrantes em Cuba. Cuba tem poucos imigrantes, né? Assim, tem poucos, né? E uma vez que você vai viver em Cuba, você tem os direitos como um cubano, né? Não tem. Você era imigrante, né? Você estudou. Não. Você foi, estudou, Como é que... eles têm um nome que eles chamavam a gente estudante cubano nascido no estrangeiro. Olha aí, então, eu era uma estudante cubana nascida no estrangeiro. Né? E por isso que eu depois me tornei médica cubana nascida no Brasil, né? Que legal, Thaís. Sabe por que eu acho legal você dizer isso? Porque, por exemplo, eu estudei parte do meu curso na Bolívia. E lá eu era um imigrante. Eu tive que ralar para conseguir minha autorização de residência no país e tal. Era um custo danado. Embora na época, foi uma época de glória do Brasil. Para meus amigos que estudaram comigo na Bolívia, olha, lembrem-se que foi uma época de glória. O Brasil, o real era 4 vezes a moeda da Bolívia na época. Eu não sei que governo era na época, eu não consigo lembrar que governo era, só sei que foi em 2011. Só sei que foi em 2011. Mas foi uma época de glória. Oi? Evo Morales. Sim. Não, eu tô falando do Brasil. Tá. Governo Lula. Eu não lembro que governo foi, eu só lembro que foi uma época de glória, porque era a moeda brasileira era 4 vezes mais valorizada. Era um real, era 4 bolivianos. Era 4 bolivianos, 4 bols. 4 pesos bolivianos. E a gente conseguia... eu trabalhava nas férias, tá? Eu trabalhava só nas férias no Brasil, né? Vinha nas férias, trabalhava 2, 3 meses para poder ir para a Bolívia para passar o ano com dinheiro de 2, 3 meses de férias no Brasil. Para passar o ano todo lá, para pagar faculdade, porque eu estudei em faculdade particular. Aí eu pagava faculdade, pagava aluguel, pagava... comida, manter a família. Mas imagina se fosse esse governo agora, como é que você ia sobreviver estudando lá? Eu já tinha uma filha, minha filha tinha 2 anos na época, hoje está com 13, né? Tem outro filho agora. Então, eu tinha... foi uma época muito boa que o Brasil, né? O Brasil estava vindo uma época muito boa mesmo, e aí eu consegui viver bem. Pessoas dizem assim, tá fazendo apologia a algum governo? Rapaz, eu tô fazendo apologia ao Brasil, estava bem, estava muito bem. Isso aí a gente não tem como negar, o Brasil estava bem. E nessa época eu consegui estudar lá e me manter durante esses 3 anos. E quando a gente vivia lá, nós tivemos muita dificuldade, né, no processo da autorização de residência. Para um imigrante pegar uma documentação local era muito difícil, mesmo sendo estudante. Então, quando você tinha amigos que passavam por algumas dificuldades e aí precisavam regressar ao Brasil pela questão da documentação. Outros tinham que mudar de cidade, fazer muitas loucuras para realmente conseguir sua autorização de residência e estudar direitinho. Então, lá em Cuba, quer dizer que o imigrante, quando estuda, ele já está, vamos dizer assim, tudo reguladinho, tudo certinho e tem todo esse benefício aí da saúde também, que é interessante. Lá na Bolívia a gente não tem moradia, né? Olha aí. Quando vai, tem moradia, alimentação. Agora, essas bolsas são mais complicadas, né? Dada a situação do país mesmo, né? Pandemia, você pode estudar lá autofinanciado. Mas é muito mais barato no Brasil. Mas, assim, as bolsas que Cuba forneceu para os diversos cursos, que não é só medicina, né? Que às vezes as pessoas pensam que Cuba só dava bolsa para medicina. Não, eu tenho colegas brasileiros que formaram em História da Arte, em veterinária, em Educação Física. Então, Cuba dava bolsa para todas as carreiras, né? Técnico de laboratório, enfermagem, odontologia, né? Não é só medicina.
Ele Cuba formava diversos profissionais lá, né? Como Cuba tem uma Enfim. referência na medicina, a gente imagina só medicina, né? Mas não, tem outros colegas que formaram em outras carreiras lá também, né? Que lá o acesso à universidade é muito diferente, né? Não tem Esse esse filtro todo, né? filtro, né? Esse afunilamento que tem no Brasil, né? Geralmente você não consegue, a população mais pobre, da periferia, acaba não tendo acesso aos cursos mais, eu vou falar elitizado porque são elitizados mesmo, né? Elitizado estou falando porque a elite mesmo burguesa frequenta, né? Medicina é uma carreira que poucas pessoas que vêm da periferia conseguem acessar, né? Então, lá não existe essa dificuldade, né? Claro, tem uma nota de corte, essa nota de corte é uma média para você entrar na carreira que você deseja, mas não é um vestibular, né? Você faz uma prova, mas não é um vestibular. É uma prova que, se você tirar aquela nota de corte, você consegue acessar a carreira que você quiser. Se você não quiser, se você não tirar a nota de corte, você pode acessar outra carreira e pode tentar no ano seguinte. Se você tirar a nota de corte, você entra na carreira que você quer. Então é muito mais simples, né, o acesso à universidade lá. E tem muitas universidades, é importante dizer porque São muitas universidades lá. se fala muito de que Cuba só tem 2, 3 escolas de medicina. Isso é mentira. Tem escola de medicina em todas as províncias de Cuba, tem escola de medicina. Tem muitos hospitais em todas as províncias. Então a gente não estuda só dentro da universidade, né? A gente tem acesso aos hospitais, às policlínicas. Então, é também uma mentira, né? Chega de mentiras, eu sempre digo, chega de mentiras contra Cuba, porque, né, o capitalismo fala tanta mentira que a gente tem que chegar aqui e falar as verdades. Um abração aí pro Marcelo aí que tá ligado aí na gente no Upcast. Valeu, meu irmão. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí que a doutora responde. Aproveita o momento aí que estamos com a médica ao vivo, tá? Vocês que têm dificuldade de ter um contato direto com o médico aí, aproveita o momento aqui agora. Agora, Thaís, Isso é grátis. Agora, Thaís, uma polêmica que acontece muito, não só de estudante brasileiro em Cuba, mas em outros países da América do Sul. E como eu estudei na Bolívia, não estudei medicina, né? Estudei teologia, mas lá na Bolívia tinha muitos brasileiros fazendo medicina. Na minha época, eu lembro que era uma média de 20 mil brasileiros, dos dados que a gente tinha da época, que faziam medicina na Bolívia. E a grande luta dos brasileiros para poder revalidar seu curso, aí tem uma revalida, aquela luta toda, e muitos não conseguiam, e muitos brasileiros que tinham vontade de ir para lá fazer medicina, acabavam não indo com esse medo de não conseguir voltar e ser médico no Brasil. Em Cuba, você teve essa dificuldade para revalidar? Como é que foi o processo? Conta aí para nós, para quem tem sonho de fazer medicina fora do Brasil, para a gente saber como é. O problema do revalida, eu não sou contra a prova aqui, né? Mas eu sou a favor de que a prova seja justa, né? Que a prova seja justa e que a prova, né, ela realmente esteja no nível do conhecimento de um médico que acabou de se graduar, né? O problema do revalida é que ele é feito só uma vez ao ano, né? Então é uma prova que ela é feita uma vez ao ano. Os moldes, o revalida ele é feito pelo INEP, então ele é muito parecido assim aos moldes com a prova do Enem, né? Então é uma prova extensa. Caraca, é frustrante o Enem, cara. Isso é louco. O Enem é longo, então você imagina uma prova de medicina com assim os moldes do Enem, mas aí ela tem, se eu não me engano, 110 perguntas. Aí são 110 casos clínicos, né? Sendo que 10 são de múltipla escolha, ou 100 são de múltipla escolha, e as outras 10 são de desenvolvimento, né? Para você descrever ali o quadro clínico, tudo isso. A nota de corte do revalida, hoje, se eu não me engano, porque né, faz tempo que eu fiz... a nota de corte do revalida acho que são 85 pontos. Ou seja, de 110,
você tem que acertar 85, ou 95, seja, né? é alta. Na minha época era 87. Na primeira vez que eu fiz o Revalida, eu fiz em 2013. Eu cheguei em 2012, fiz 2013. Não passei por um ponto. Nossa, rapaz, que depois de quase 7 anos na universidade. Aí eu não passei por um ponto, Aí ainda recorri, ainda me deram uns décimozinhos lá, mas assim, uma nota, e na minha época eu tinha que tirar 89. Vejam como era complicado. O problema do Revalida é esse, mas não é uma prova, eu não diria que é uma prova difícil, o problema é que ela é uma prova extensa, cansativa, né? E que, feita nesses moldes, dificulta, né, o processo. E é feita só uma vez no ano. Aí eu não passei, eu tive que fazer no ano seguinte. Aí no ano seguinte eu passei nela e algumas universidades faziam. Então eu revalidei pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fiz a prova por lá, né? Em Minas Gerais fiz a prova, era escrita, passei na escrita, fiz a prática e passei. Aí eu revalidei em 2014. Legal. Que legal. Assim. Tá cortando aí? Tá ouvindo? Não, tá dando pra ouvir, tá Pronto. ouvindo. Uma das coisas mesmo que eu vou fazer, tipo uma crítica mesmo, que eu vou fazer ao INEP, né? E aproveitando até a ocasião, né? Estamos com a doutora também, não é dessa área, mas é da área de saúde, inclusive mental. Cara, eu acho que a prova do Enem, para quem tem TDAH, é quase impossível. Eu falo porque eu já fiz. Cara, você conseguir ter atenção àquela maratona e é muito, é muito exaustivo, entendeu? Não é uma coisa difícil, é uma coisa exaustiva. Exaustivo. Ele te ganha no cansaço, é uma coisa assim que, como é que eu posso te dizer? Eu acho que é uma coisa desnecessária. Para mim, faculdade não precisa nem se fazer, na minha concepção, não precisa nem se fazer prova de nada, entendeu? É você querer estudar, né? E você ir lá e começa a estudar e pronto. Para mim, não precisa nem ter vestibular. Se você está indo para a faculdade é porque você quer aprender, tá entendendo? Exatamente. Mas ainda você colocar uma prova daquela, uma maratona daquela, rapaz, sinceramente, eu fui fazer, eu tenho um TDAH. Foi desafiador para mim. Foi muito desafiador para mim. Muito desafiador, porque você tem que ter uma atenção incrível. Você tem pouco tempo para poder ter uma prova que é o dia inteiro. Imagina, cara, tem um aconselhamento de estudo. Você só consegue absorver coisas estudando 2 horas, o máximo de 2 horas. Depois tem que pausar pelo menos meia hora, estudar mais 2 horas. Leitura você lê 50 minutos para 10 minutos. Lê 50 minutos para 10 minutos. É o ideal. Exato, mas livro não tem como. Não tem como. É um dia inteiro de prova. Praticamente o dia inteirinho de prova, você se exaustando ali, naquela... batendo. O conceito, eu até sobre o conceito de prova, eu acho que a prova não é o único método de você avaliar se um aluno aprendeu algo ou não. Existem vários métodos de você conseguir identificar a aprendizagem de um aluno. Acho que não é somente através de uma prova escrita. Não é? Então, isso aí já é um conceito que eu defendo há muito tempo. Mas, enfim, é um negócio muito difícil de você discutir em todos os lugares, porque em todos os cantos, em todos os lugares, o Conselho de Educação é que o método é sempre a prova escrita, né? É sempre o método de avaliação, infelizmente. Mas, saindo um pouquinho da medicina, Thaís, saindo um pouquinho da medicina, você, depois que voltou para o Brasil, atuou, passou no Revalida, né, em 2014, não é isso? Começou a atuar na área de saúde. Qual área que você atua mais especificamente, Thaís? Eu comecei a trabalhar como médica só para dizer que eu entrei pelo programa Mais Médicos, né? Então foi antes de revalidar. Foi antes de revalidar. Eu já comecei o CRM, com o registro do Ministério da Saúde. Eu sou médica de família e comunidade. Gosto muito da minha área, né? Quando perguntam assim, que especialidade você fez? Eu sou médica de família. Mas você não quis fazer a especialidade? Não, medicina de família é uma especialidade. E para mim, é uma das especialidades mais complexas que existe, né? Porque é você ali atuar dentro da comunidade, né?
Então você acaba tratando a família inteira, todas as complexidades que existem dentro da comunidade, né? Você cuida desde do útero até o idoso, né? Desde o pré-natal até o idoso. Então, tem crianças que eu vi nascer na comunidade que eu trabalhava antes, eu trabalho numa comunidade vizinha, né? A que eu trabalhei. Eu escolhi ficar na comunidade, porque me inscrevi no Mais Médicos e não podia ficar mais novamente na minha na comunidade que eu trabalhava. Então, eu escolhi a comunidade vizinha. Eu vejo as crianças crescendo assim, e dizer, poxa, eu conheço desde a concepção, praticamente, né? Acompanhei desde a concepção. Que legal, olha. E aí, é muito, muito, muito interessante. A intervenção na saúde da família é aquele médico que acaba intervindo mesmo na saúde das pessoas, porque ele está ali todo dia, né? Conhece não é um médico íntimo que da você realidade, vá, isso, conhece o íntimo, conhece a realidade da saúde física, da saúde mental, da questão da violência, da estrutura do bairro. Então, a medicina, para mim, mais complexa que existe, né? Eu tenho uma amiga de Salvador que me chama de médica de posto. Eu disse assim, e ela me chama de médica de posto para me ofender. Só que ela não sabe que ser médica de posto é um negócio tão importante, tão complexo, que eu disse a ela, você não sabe como é difícil ser médica de posto. Por isso que você fala isso. Médica de posto de saúde, né? Sei. E aí, a saúde da família é muito, muito, muito Você muito atua complexa. muito na preventiva, né? O médico de posto, acredito eu também não entendo nada disso, mas acredito que atua bem na preventiva, né? Você prevê várias coisas antes do acontecimento, né? Previne, na realidade, né? Isso, a saúde da família, na verdade, faz tudo, né? Ela faz prevenção, promoção de saúde e tratamento de doenças. Então, faz tudo. Então, prevenção, promoção e tratamento. Então, faz tudo, né? Você Ela pega promove a desde doença, Não, promoção de saúde. Prevenção de saúde, promoção de saúde e doença, né? Tratamento das doenças. Eu tenho um elogio, Thaís, a esse projeto que você acabou de falar do Mais Médico, porque eu lembro que quando eu estava na Bolívia, que eu retornei para o Brasil, eu fui fazer um projeto social no interior da Bahia, numa cidade chamada Iramaia. Um abração para meus amigos de Iramaia, meus irmãos de Iramaia. Amo muito de coração aquela comunidade. Não é uma comunidade pequena, Thaís. E eu lembro que eu cheguei lá para desenvolver um projeto social lá. Passei 3 meses lá. A gente fiz muitos projetos em vários lugares. Fiz também no Amazonas, passei também no Amazonas, no Acre, em Rondônia. E fiz também nessa cidade do interior da Bahia. Eu lembro que quando eu cheguei lá para poder me envolver na cidade, conhecer a cidade, desenvolver esse projeto social lá, onde a gente ajudava muitas famílias, uma das coisas que eu mais ouvi das pessoas era para falar de um médico novo que tinha chegado, que nunca tinha tido médico como esse antes. Por quê? Porque esse médico era cubano, veio por esse programa do Mais Médicos, e ele era diferenciado, porque ele dava atenção, ele atendia a comunidade, se você chegasse no posto, ele já estivesse saindo, ele voltava para atender, ele tinha um laço com a comunidade. Oi, Auriele. E historicamente, os médicos no Brasil sempre foram aqueles médicos, como eu falei no início, né, do nosso bate-papo, não olha para o paciente, tá com a cabeça baixa, passa a receita, entrega e já chama o próximo em 5 minutos. Então, por quê? Porque, infelizmente, historicamente, a gente sempre teve o ingresso, desde quando o jovem ele vai ingressar na universidade para fazer medicina, não é o jovem da periferia, da comunidade, não é o jovem que cresceu ali na comunidade, é um jovem que veio de uma outra classe. E aí, quando ele entra na medicina, quando ele conclui o curso de medicina, que ele vai atuar e que acaba ele indo para a comunidade, ele não se identifica. E a comunidade também não se identifica com ele. E ele não procura, muitas vezes, não procura a querer, pelo menos, conhecer a realidade, se envolver, não somente viver apenas aquela parte mecânica, aquela parte do profissionalismo, mas viver algo um pouco a mais, né? Viver a parte humana, a parte do ser humano, que eu acho que o médico ele precisa viver isso. E nessa comunidade eu vim perceber a importância desse projeto Mais Médico, de ter trazido médicos de outros países para o Brasil entender, cair a ficha de que médico não é simplesmente aquele cara profissional de passar uma receita, mas sim de viver mais a parte humana. Fora que na grande época,
os médicos eram pessoas de classe social muito alta. Sim, e que escolhia muito onde queria atuar, ou seja, só queria atuar na capital, para os interiores não queriam. sempre faltou médico nos interiores do Brasil. Sempre faltou médico no interior do Brasil. Justamente. Agora os médicos estão tendo uma concepção melhor de que ele precisa ir para os lugares onde tem paciente. Não era por amor, entendeu? Por causa do programa Mais Médico, foi criado e acabou o programa Mais Médico, Thaís. O que aconteceu? Que esse programa Ele ainda existe, ele ainda existe. Eu estou no programa Mais Médicos, né? Eu me inscrevi, eu fiquei 6 anos no programa, numa mesma comunidade. Então criei um vínculo assim enorme, né? Tem um monte de afilhado. Aí, inclusive uma paciente sua tá falando contigo aí. Ela até corrigiu, Auriele. Aurilene. Aurilene, olha, tá vendo? É porque essa é minha paciente, mora lá no meu bairro. Fui errado de novo, ó. Mas tá vendo, a doutora conhece mesmo o paciente. Parabéns, toda paciente quanto a doutora, porque realmente isso é que é o gostoso da medicina, né? De você ver realmente o médico e o paciente, eles terem essa ligação e de entender a realidade, né? Então, o que eu ia dizer? Até fugiu aqui, que eu ia dizer. Fui ler aqui a coisa da Aurilene. A Aurilene é uma paciente da minha área e trabalhou comigo também num posto de saúde. Eu passei 6 anos na mesma unidade, me inscrevi no Novo Mais Médicos e aí tive que sair da comunidade que eu trabalhava. Aí eu escolhi o bairro vizinho. Aí o bairro vizinho eu já conhecia as pessoas, eu não queria sair do território próximo, né? Olha a outra. Porque aí eu conhecia as pessoas. A Márcia também. Vamos responder essa galera, dá moral. Essas pacientes. Senão elas vão inventar dúvida. Pra ir te ver. E aí eu fui trabalhar no Alto Alegre pela inscrição do Mais Médicos. Então o Mais Médicos, ele está perigando acabar. Ele foi muito socateado no governo Bolsonaro, né? Eles fizeram esse chamamento de 1 ano primeiro, só para a pandemia. Aí ia, né? Os outros anos, quem tinha contrato ia vencendo e não ia renovando mais, né? Aí eles tiveram que renovar por mais 1 ano. Eu estou nessa renovação de contrato. Vai criar um novo projeto o governo Bolsonaro, né? Só que como as coisas no governo Bolsonaro são assim, não saiu do papel ainda. Eita. Que é o Médicos pelo Brasil. Aí ele teve que fazer um outro chamamento do Mais Médicos, porque o projeto que ele criou, porque ele está querendo, tudo que já existia de projeto, ele está querendo mudar de nome, né? Sim, Bolsa Família. E colocar outro. Bolsa Família agora virou Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil. Que tem data para terminar, ou seja, quando acabar, já era. As pessoas vão ficar... e não vincula, né? Porque o Bolsa Família, ele tem uma coisa muito interessante, né? Que ele vincula, a criança está frequentando a escola, a vacinação está em dias, ele vincula tudo. E aí isso é uma coisa boa do Bolsa Família, né? Nunca teve um índice tão bom de vacinação depois que o Bolsa Família foi criado, né? Porque tinha que manter as crianças na escola, né? E na escola também as crianças têm alimentação, enfim, então diminuiu muito a evasão escolar. E esse programa, o Auxílio Brasil, ele tem pelo ele diz que tem plano de cargos e carreiras e tal, mas ele acaba atacando a atenção básica, né, que as unidades básicas de saúde, porque ele tem dinheiro da iniciativa privada. Então, é como se você estivesse privatizando a atenção básica no Brasil. Quem ia organizar essas unidades de saúde seriam as ditas organizações sociais, as OS, né? Que são dinheiros de empresário da saúde. Então, vai ser do jeito que esses empresários quiserem, né? Exato. Enfim, então é isso. É complicado, né? O desgoverno, desgovernado, né? Que está acontecendo no nosso país. Eu lamento muito, né? Eu fico muito triste. Você tira pela discrepância, né? Da desvalorização do real, né?
R$ 1 pro euro tá. E o grande problema não é isso, é que Tem o gente real ganhando tá em cima, né? desvalorizado. E tem gente ganhando em cima, né? Não, Porque nós- o Guedes. Você quer falar do Guedes agora? Eu não citei A gente nome, eu fala só mais disse tarde. eu só disse que o real tá desvalorizado e tem gente ganhando em cima. Então, assim, ó, o grande problema não é o seguinte, não é isso, não. É que você tem uma moeda desvalorizada, tipo, 6 vezes, com um câmbio vai quase a 7, e quando você chega, mesmo com dinheiro de fora, você sente uma dificuldade muito grande, porque os alimentos muito caros, a inflação muito cara mesmo. Tudo caro, a inflação alta, entendeu? E eu tive no Brasil recentemente, há pouco tempo, e às vezes eu ficava analisando como esse povo tá sobrevivendo, cara, com tudo muito caro. Com tudo muito caro. Eu não consigo entender qual é a matemática do brasileiro. Acho que é do jeitinho, não tem como, né? Ô, Mas Thaís, tem muita gente passando fome mesmo nessa sim, cidade. Não sei sim. se vocês viram uma reportagem aqui de Foi até no Ceará, Fortaleza. não foi? Foi. Foi aqui em Fortaleza. Mulheres. É... Ui, aqui. Pegando lixo no caminhão do lixo, né? Foi Nossa. aquilo ali. Aquilo ali há muito tempo a gente não via no Brasil, né? Sim, Muito sim. choque. Ô, Thaís, e essas indignações, por exemplo, do que você tem visto aí do governo Bolsonaro, a sua história desde o movimento estudantil, a sua atuação como médica, essa paixão pelo povo, de acompanhar, isso te levou a algo interessante aí na cidade onde você mora hoje, né? A gente acompanha aqui e você se lançou candidato a vereador nas últimas eleições de 2020. Conte um pouco mais dessa história, desse momento, dessa Essa batalha, experiência, né? dessa batalha, né? Porque quem está de fora é muito, a pessoa está querendo entrar na política para ganhar dinheiro, né? E existem pessoas que a gente sabe que entram na política, na verdade, não entrou na política quando ela se tornou candidato, mas ela já tinha uma história Política por envolvida ali trás de atuação. Conte mais um do pouco. movimento social, né? E as dificuldades, né, de ser mulher na política, né? Sim, sim. Tem tudo isso. Difícil, ainda mais nesse ano de pandemia, fazer campanha eleitoral, gente. Olha, Nossa, não consigo nem imaginar. que negócio difícil. E tem outro agravante. Eu sou do programa Mais Médicos e eu não podia me afastar para fazer campanha, porque eu não sou Sério? servidora. Eu tive que fazer campanha trabalhando. E assim, campanha trabalhando, eu tive muitos pacientes que me disseram assim, doutora, eu não votei em você porque você não me pediu voto. Como é que eu ia pedir um voto? Nossa. Eu não posso. Né? E Pô, aí eu não, de fato, no meu atendimento. você tinha que conciliar o trabalho, né? Com a questão da ética ali profissional, para só pedir voto fora do espaço ali público. Nossa, que desafio, hein? Desafio enorme. Então, foi assim, eu fiz de fato, eu fiz a campanha praticamente assim, campanha em tempo integral, só 10 dias que eu tirei de férias, assim. Foi bem louco. E isso é o que a gente chama da concorrência desigual, né? Igual quando o jovem vai tentar entrar na universidade, um jovem de periferia, um jovem de classe média alta que estudou a vida inteira em escola particular. Então a oportunidade é desigual. Aí você pega um cidadão milionário que se lança como candidato em uma cidade que tem muito dinheiro, que tem tempo à vontade, que tem gente tocando suas empresas, e vai ser candidato e Não, e o pior é que ele ainda vende desleal. aquela propaganda de que não precisa Do do dinheiro. dinheiro da política, ou Aí eu seja, dou meu dinheiro, meu salário. a realidade é, quanto mais ele tem, mais ele quer oprimir e se manter no poder, porque são essa galera aí que vende esse discurso, ele já é rico, não precisa. Ele pode não precisar do dinheiro em si, mas ele precisa de alguma lei para escravizar o mais fraco, que é para manter a riqueza dele. E quando você vê muito, eu não vou dizer todo mundo, mas a maioria dos milionários, bilionários, multibilionários, com certeza extraiu dinheiro de alguém, tá entendendo? Pulou uma lei trabalhista, aferiu a lei, sonegou imposto, entendeu? Essa galera é a que mais precisa, é a que mais sente necessidade de estar no poder para controlar e para não deixar, para poder fazer ali a sua concorrência muito menor do que se ele fizesse um governo excelente para dar oportunidade para todos, né? Ele não quer que ninguém chegue onde ele está. Então, olha o trem, olha o trem, olha o Olha o trem, trem. olha o trem. Anota a placa aí do trem. Olha o trem. Então, Vai assim, chegando. é essa dificuldade toda que a gente tem
de entender, né, a questão a questão política, né, e ainda por ser mulher, né, por não ter tempo, que a mulher também é muito discriminada na política. Você podia me falar um pouco sobre ser mulher na política? Eu percebi, Thaís, que aí na cidade que vocês. Manacaraú, não é isso? Maracanaú. Maracanaú. É, a maioria. Indígena. Oi? É um nome indígena. É nome Terra indígena, né? Olha aí. onde bebe as Maracanãs. Como? Perdão, cortou aqui o áudio. Águas onde bebe as Maracanãs. Maracanãs são aqueles periquitinhos verdes. Ah, legal, rapaz, olha aí. Ó. É cultura, tá bom? Nosso podcast aqui é cultura, tá? Olha, tem Trazendo uma aí. pergunta aí do nosso Léo, nosso produtor. Qual é a sua meta se ganhasse? Qual seria a sua meta se você ganhasse as eleições a vereadores? Qual era a sua meta para essa cidade? É bom ele falar nisso, porque assim, eu nunca quis ser candidata. O Péricles me conhece já há alguns anos, e eu sempre fui militante, né? Eu sempre fui dirigente de movimentos sociais, de grêmio estudantil, de tudo. Eu sempre tive na política a vida inteira. E eu nunca tive esse desejo de ser parlamentar, né? Mas a indignação durante a pandemia, né? Tudo isso que veio acontecendo no país, esse desgoverno me fez dizer, eu preciso, né? Primeiro ajudar o meu partido que estava numa posição difícil com as novas leis eleitorais, cláusula de barreira, enfim. E segundo, porque a gente precisa se posicionar, porque se não for a gente, quem é que vai ser, né? Se a gente que tem boas ideias, que defende o povo, que acredita que as coisas podem mudar, ir por outro rumo, não se candidatar e não colocar a cara, a tapa para poder disputar, a gente vai deixar sempre um espaço para essas pessoas, para os É verdade. empresários. Exatamente. Se o mal não descansa, né? Por que temos que descansar? Por que o bem tem que descansar? Eu disse, não, eu preciso disputar o poder. A minha campanha foi muito voltada para a questão das mulheres, né? Eu sou feminista, então a gente tem uma luta aqui, eu em Maracanaú, consegui fazer várias ações, enquanto médica até, no patriciamento de saúde mental, consegui fazer com que vários agressores fossem responsabilizados, né, na questão da violência contra mulheres e crianças, né? Então, era uma das nossas metas era ter um centro de referência para a questão da violência, né? Uma cidade muito violenta. Maracanaú é dita a cidade mais violenta do Brasil, uma das mais violentas do Caramba. mundo. Enfim, então é uma Imagina. cidade marcada, é uma cidade industrial, ela é muito parecida com Simões Filho, Pérez, sim. O polo industrial do Ceará, né? Próximo da capital, né? A segunda arrecadação do estado do Ceará, porque é o polo industrial, muitas indústrias e tal. Se Olha aí. fosse de renda per capita por cada morador, seria 30 mil reais no Maracanaú. Caramba. E as pessoas vivendo em extrema miséria. Então é indignante. Você precisa lutar contra isso. Não tem como não lutar contra isso. Então minha campanha foi muito voltada para as mulheres, para o Sistema Único de Saúde. Em Maracanaú eu sou conselheira municipal de saúde, né? Já fui por um mandato anterior, aí fiquei um sem ir por conta do mestrado, né? A correria, e agora eu retornei, né? Nessa outra gestão. Sou conselheira municipal de saúde e sou presidenta do Conselho Local de Saúde, né? Então, Olha só. a Parabéns. gente não é só. Em Cuba tem um dito assim, que quem faz só medicina e quem sabe só de medicina, nem de medicina sabe. Né? E os professores diziam muito isso para a gente. Não é para você saber só da medicina, só tratar uma doença, só prevenir uma doença, né? Só promover saúde. Você precisa entender de outras coisas. Você precisa entender da legislação do SUS para você orientar os pacientes para conseguir a medicação, né? Conseguir os insumos necessários para aquele paciente acamar. Então, você precisa conhecer da legislação do SUS e precisa estar brigando pelo SUS. Então,
um dos nossos projetos é fortalecer os conselhos locais, né? Fazer os debates nos bairros, né? Para trazer as demandas da saúde. Enfim, se eu for falar é muita coisa, mas assim, as principais bandeiras eram a população, as mulheres, a população LGBT também, né? O Sistema Único de Saúde, a defesa do Sistema Único de Saúde. Ah, que bacana, velho, bacana. Sempre representando a sociedade de maneira, principalmente os excluídos, né? A gente sempre fala que é necessário aquelas pessoas que se sentem excluídas por alguma situação terem seus espaços, serem representados, se sentirem representados, né? Olha, a minha filha tem 13 anos, ela se sente muito feminista, né? E ela é cristã, né? Evangélica. E existe muito esse debate, poxa, o cristão não pode ser feminista, não pode lutar por direitos sociais, não pode ir para a rua, não pode acreditar em melhora da sociedade, ou o cristão também é aquela pessoa alienada, de mente fechada, que não pode, que não se envolve no que está acontecendo aí fora da sociedade, né? Então a gente sempre defende o seguinte, olha, o cristianismo, ele também, Cristo, a gente segue Cristo, e Cristo foi um dos mais indignados na sociedade qual ele viveu, inclusive por líderes da sua própria religião, né? Então ele criticou muitas coisas que ele conviveu na época. Então ele inclusive morreu por defender o que ele acreditava, os seus princípios, as suas ideias, os seus pensamentos. Então é necessário a sociedade entender isso. E nós, como cristãos, precisamos pensar dessa forma, porque a gente teve a eleição de 2018, onde foi muito influenciada na sua vitória, no caso de Bolsonaro, pelos evangélicos, né? Como é que você vê isso, Thaís? Você acha que os evangélicos foram enganados, foram culpados, foram responsáveis? Como é que você vê isso aí, a participação dos evangélicos nas eleições? Eu fui um daqueles que defendi muito para que o Brasil pudesse ter uma melhora na sua forma de pensar, inclusive pelos próprios evangélicos. Mas, enfim, sou daqueles que eu acho que a gente tem que ser aberto para o diálogo, né? Eu acho que o respeito à opinião do outro, aquela frase de Voltaire, né? Ainda que eu discorde de tudo que você fale, mas eu tenho que respeitar até a morte o direito de você dizer o que você pensa. Então, eu defendo o pensamento mais progressista, defendo o pensamento mais para a esquerda, mas respeito quem pensa diferente de mim. Agora, o outro lado também tem que fazer da mesma forma. É a democracia. Agora, o outro lado também tem que fazer da mesma forma. Então, como é que você vê assim, esse processo dos evangélicos, das eleições, o envolvimento, como é que você pensa? Fala aí para nós. Ai, eu fico tão triste. Eu fico triste, assim, porque eu não consigo entender, eu não consigo compreender como é que a pessoa consegue, como as pessoas conseguem dissociar a imagem de Cristo, né? Dessa forma, né? Como votaram em Bolsonaro porque o Bolsonaro é evangélico, sim. Mas e o que é que ele fala? O que é que ele fala de Cristo, né? De que nos traga conforto, né? Um homem que só prega o ódio. Então, eu fico triste ver as igrejas. Eu fui para um debate durante a campanha eleitoral, durante o debate na campanha eleitoral, que eu fui hostilizada pelo pastor da igreja. Né? Eu fui porque ele dizia que eu, por ser comunista, não acreditava em Deus, né? Que eu era anti-Deus, que eu era anti-vida, que eu era anti... Eu disse assim, como assim? Eu disse assim, nós estamos falando do mesmo Cristo, assim, porque para mim, o que Cristo fazia, né, se aproxima muito do comunismo, né, se aproxima muito do que eu penso. Né? Eu sou católica, minha mãe é evangélica, mas é uma evangélica muitíssimo progressista. Né? Olha aí que legal. Ela é eleitora do Lula, também pelas raízes, né, dela de já ser militante já durante um tempo. Né? E muito, 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 eu fico muito triste, porque as pessoas não conseguem enxergar. E acabou que
se criou uma imagem de que o Jair Bolsonaro é o enviado de Deus, né? Aí, para você discutir isso com as pessoas, fica muito difícil, porque como é que você vai falar mal do enviado de Deus? Assim, ele está ali, porque Deus colocou ele ali, era para ter conseguido colocar ele ali, enfim. E aí fica difícil você debater no âmbito político quando se coloca a religião por em cima, né? É muito difícil você combater. Você não vai combater Deus de forma alguma, mas aí a forma com que ele é colocado fica parecendo que ele é o Cristo na Terra. E aí, quando as pessoas... Muitos evangélicos acordaram, mas eu acho que a maioria, infelizmente, né? Infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, ainda vão nessa vibe porque acreditam que o cara, né, é da religião e as pessoas acabam confundindo, né, a questão política com a religião. Você tem que votar em quem é da sua religião, né? Você não vota mais em projeto, você vota... Exclusivamente na religião, né? Como o ministro dele, né? Terrivelmente evangélico, né? O Mendonça, né? Não, então, eu acho que o conceito de terrivelmente evangélico é ele, né? O Bolsonaro. Não, eu não acho que evangélico deveria ser terrível, não, hein? Não, é justamente isso. Eu ia colocar isso. Para mim, uma pessoa dizer que outra é terrivelmente evangélica, né? Ele dizer que é terrivelmente... É porque ele é um evangélico terrível. Não, e não é para ser assim, né? A pessoa precisa ser... Qualquer religião que ela siga, ela precisa seguir a religião, né? E ser uma pessoa religiosa, ter amor ao próximo, né? Seguir os ensinamentos que a sua religião determina. No caso, o cristianismo prega amor, prega igualdade. Exatamente. Você vai dizer que você precisa passar o rolo compressor em cima das outras pessoas que pensam diferente. Bandido bom é bandido morto, né? E Cristo fez o quê quando foi crucificado? Quem é que ele prometeu o céu? Não é? Nós tivemos aqui, Thaís, um bate-papo com o Aliado G, né? Da banda Face da Morte. E ele falou uma frase que foi uma lição para muitos cristãos, né? Olha o trem. Olha o trem, olha o trem. Tem jeito. O trem, ele tá sempre presente no momento. Acho que a gente tem que cobrar a propaganda dele, né? Tem que cobrar. Aí quando o Aliado G teve aqui, ele falou assim, dizem que bandido bom, esse pessoal que defende bandido bom e bandido morto, que se diz seguidor de Cristo, o Cristo, quando estava na cruz, ao lado de um bandido, disse assim, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ouvir isso de uma pessoa assim que canta rap, que muitas vezes a sociedade que não é evangélico, né? Mas que acredita em Deus, mas tipo assim, que não é evangélico. Poxa, aquilo ali, embora eu já tinha lido 300 mil vezes... E você vê evangélico fazendo arminha? Nossa, isso é... Embora a gente já lê várias vezes os textos bíblicos, mas eu como cristão sempre gosto de me envolver. Quando a gente lê um texto, a gente lê de novo e a gente vai se revigorando, né, na nossa vida cristã. E ouvir aquela frase do Aliado G me incomodou bastante, porque, poxa, como é que as pessoas dizem que bandido bom é bandido morto, e sendo que o próprio Cristo, o grande líder que eu sigo, defende que o bandido bom é aquele arrependido que vai estar com ele no paraíso. Então, se a pessoa que segue Cristo não tem esse mesmo pensamento, ela está seguindo Cristo de verdade? Entende? Então, a defesa do armamento no Brasil, de ser armamentista no Brasil, de defender a briga entre famílias, porque a gente viu que de 2018 para cá muitas famílias brigaram, não por questão política em si, mas porque brigaram porque estavam sendo intolerantes. Eu sou do pensamento de que o cristão ele pode ter opinião diferente de muitos pensamentos de pessoas que não acreditam no mesmo Cristo, né? Pode ter pensamento diferente, essa questão, o debate LGBT, o debate do armamento, o debate que for, seja o debate que for. Agora que respeite a pessoa que pensa diferente de você, claro, inclusive, Cristo, mesmo uma pessoa pensando diferente dele, Cristo amava aquela pessoa. O papel de Cristo sempre foi esse, de amar o próximo, independente do pensamento dele, do que ele acredita, até que ele não acreditasse em Cristo, porque, no meu ponto de vista, eu sou criacionista, acredito que a Terra foi criada por Deus.
E assim, no pensamento, se Deus existe, que é o que eu acredito, se ele dá o livre-arbítrio, ele te dá o livre-arbítrio até para você pensar que ele não existe. Claro, claro, com certeza. Entende? Ele te respeita, até se você disser assim, não, se você disser assim, Thaís, eu não acredito, Péricles, eu não acredito em Deus. Deus respeita isso de você, mesmo ele existindo. Entende? Então, por que que eu, como seguidor dele, vou desrespeitar quem pensa diferente de mim? Porque pessoas que pensam completamente diferente de mim, eu vou desrespeitar e vou tratar mal, eu não vou amar. E Deus ama até aquela pessoa que não acredita que Deus existe. Deus ama até essa pessoa. Claro, Então, claro. rapaz, essa divergência que se criou no Brasil, desde as eleições de 2018, das pessoas, da sociedade brasileira, por essa questão religiosa, eu acho que foi um atraso civilizatório Sim, muito grande. exato, sim, Porque sim. o Brasil, o cidadão, o cristão, ele precisa entender que a sociedade é uma sociedade onde todos precisam se relacionar de maneira que amando o próximo, independente do pensamento E na diferente. minha concepção, eu acho que isso foi um regresso muito grande dos evangélicos, né? Porque se teve uma coisa, se teve um grupo que Cristo pertenceu, foi do socialismo. Cristo foi socialista. Cristo foi o maior exemplo do socialismo da Terra, porque será que realmente, se Cristo fosse capitalista, o que ele estava fazendo? Ele estava, não, peraí, vamos aqui, vamos fazer o seguinte, olha, as igrejas, vamos organizar. Ele teria criado uma rede, tá entendendo? Mas não, ele veio para que ele nasceu aonde? Uma manjedoura. Então, ou seja, A humildade, mostrou a humildade, a simplicidade, entendeu? E se tem uma coisa que Cristo realmente foi, ou ele era socialista ou comunista. Eu não vejo Cristo de outra maneira, a não ser essas duas, entendeu? Alternativa. Capitalista eu não vejo. Eu não consigo ver Cristo como capitalista. Eu não consigo ver esse público capitalista, esse público que a igreja pega, sabe? Que ela tá pregando, darminha, um governo, defendendo um governo, cara, que financia a arma, que faz propaganda da arma, entendeu? Cara, você pega um trânsito de Lauro de Freitas ao Farol da Barra, no mínimo você se estressa 3 vezes. Imagine o povo armado. Tá vendo o povo saindo. Complicado, o né? cara velho, dando porrada em idoso, como você vê na TV direto. Saindo a mão, pegando taco de um pedaço de pau, o que for, dando no outro. Policiais tirando arma, matando simplesmente por uma discussão banal no trânsito. Imagine todo mundo armado. Imagina aí. Tá entendendo? Imagine o homicídio no Brasil, tem índices altíssimos, né? Com a arma dentro de casa. Vai ser muito maior, né? Imagina. Eu não quero ser homicida. Eu quero que o Brasil tenha uma segurança e eu quero que o Brasil forneça segurança que pagamos com o nosso imposto, entendeu? Eu não tô aqui para matar ninguém. Eu não tô aqui para matar ninguém. Me defender para matar alguém, eu prefiro não. Prefiro não carregar essa culpa na minha consciência pro resto da vida. Por mais que seja um bandido, porque para mim, bandido bom não é bandido morto. Para mim, bandido bom é um bandido regenerado. Entendeu? É um bandido recuperado, exatamente. Entregue à sociedade com a melhor forma que ele possa ser. Isso para mim é um bandido bom. Tá saudade do povo evangélico que eu cresci, sabe? Porque eu cresci, minha mãe é evangélica, né? Então eu cresci frequentando a igreja evangélica. Eu ia, apesar de não ser nada obrigado, né? Minha mãe sempre perguntava se eu queria ir quando eu ia com minha mãe. Então eu escutava muito as pessoas da igreja. Então, eu escutava aquelas pessoas que iam nas penitenciárias, fazer ações, para poder conversar com as pessoas, evangelizar, mas não era só a questão da religião. Era ensinar a ler, a escrever, né? dar aula para fazer bordado, para fazer isso. E acreditava na recuperação do ser humano, né? Acreditava que aquela pessoa podia sair dali, né, e se regenerar, ser salva. Porque o que o cristianismo diz é que você precisa salvar as pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Ele prega a salvação, né? A promessa dele é a salvação. Incrível, né? A Bíblia, a promessa toda, a Bíblia toda é baseada na promessa da salvação. Que então, contraditor, né? Aí a pessoa diz assim, uma vez eu discuti com uma colega religiosa, ela diz assim, não, mas
a gente fica desarmado, mas o bandido fica armado. Eu acho que o pai de família tem que estar armado, não sei o que, porque assim, olha, na Bíblia diz o seguinte, você que é evangélico, não matarás. Lá não tem uma vírgula, não matarás, vírgula. Mas se for um bandido, você pode matar. Lá não está escrito desse jeito. Lá está escrito para você não matar, é um mandamento. É uma cláusula pétrea da Bíblia, viu, Thaís? É um mandamento que a gente costuma dizer que é imutável, não muda. Não, Exatamente. né? Qual é? Não existe justificativa. Você é evangélica, você é cristã e você está indo contra o que a sua religião diz, né? Incrível que aqui, eu tiro um exemplo para Portugal. O cidadão não tem arma em casa. E aqui é seguro, é um lugar seguro de viver. Entendeu? Não precisa ter arma em casa aqui a pra ser segurança seguro. funciona. Entendeu? Eu critiquei dos caminhos, mas vamos falar da segurança. Sim, sim. Vamos falar do ponto que a gente como imigrante. Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Do mundo, por causa do terrorismo, né? Não tem terrorismo aqui. Aqui é você um dos países mais seguros do mundo. Aqui a diversidade cultural aqui, a diversidade racial, né, continental é muito grande. E você não vê as pessoas morrendo pelo tráfico. Existe tráfico, mas você não vê as pessoas morrendo pelo tráfico. Na realidade, o traficante tem medo das pessoas de ser denunciado ou qualquer coisa. Então, você não vê um país onde você tem medo do traficante. Aqui é o contrário, o traficante tem medo de você, de ser denunciado. Cara, eu acho que tem uma história que uma amiga me contou, que o policial bateu na porta dela, uma brasileira. Eu não conheço ela, é uma história que me contaram. Que bateram na porta dela de madrugada, assim, tipo, eram umas 2 horas da manhã. E bateram na porta dela, do apartamento dela, né? Tocaram o interfone lá. Aí, quando ela olhou, assim, pela câmera, quando ela viu o policial, a GNR, que aqui é Guarda Nacional Republicana, né? A GNR, né? Que também tem poder de polícia. Aí, o que acontece? Ela ficou espantada por ser imigrante. Será que eu tô com alguma coisa errada? Não, eu tenho residência, tenho tudo. Como? E agora, o que eu vou fazer aqui? Tipo, poxa, eu vou abrir, tô com medo. Chamou o marido, a GNR tá lá. Aí, abre, não tem jeito, vai ter que abrir mesmo. Aí abriram. Quando abriram, aí abriram a porta, ele atenderam, né? Atenderam pelo interfone. Aí a senhora tal. Sim, olha, estamos aqui tocando, desculpa o incômodo, desculpa te incomodar essa hora. Estamos aqui tocando a campainha da sua casa porque a senhora deixou o seu carro com o vidro aberto, está chovendo, está molhando todo o seu carro por dentro. Imagine aí. Imagine. Tá entendendo? Aonde é que você... Tipo, qual os poucos lugares do mundo você vai encontrar... Eu dormia com meu carro sem trancar. Quantas vezes, com o mínimo de coisa dentro, eu dormia com o carro sem trancar? Ou seja, você vê um policial, a forma de agir do policial é diferente da forma de agir do policial brasileiro, né? Em Cuba, o policial não usa arma. Sério, Thaís? Rapaz, sério mesmo? Não. Usa cacetete, né? Não usa arma. Nossa, arma de fogo. rapaz. Ele até sabe, ele até, né, faz tudo isso, mas ele não usa arma. Porque o Brasil, então, segue mesmo aquela linha mais, assim, norte-americana da forma de tentar conduzir a segurança da população, né? E aí nós temos a polícia do jeito que temos aí no Brasil, né? Eu nem culpo a polícia em si, né? Não, mas eu tenho muitos amigos policiais que são pessoas legais, mas assim, eu nem culpo a polícia em si como um todo, é porque você vê que a polícia também é vítima disso, né? Porque assim, você pega um policial, de onde é que vem um policial? Da periferia. De onde é que vem um bandido? Da própria periferia. Então, ou seja, ele coloca o policial e o bandido, você brincava ali na sua infância de polícia ladrão. Eles fazem isso do quê? O cara que estudou um pouquinho, teve um pouquinho mais de oportunidade, foi virar policial. Sai da onde? Da própria favela. Mas a gente não fala. O bandido sai da onde? Da própria favela. Eu concordo contigo. No entanto, assim, é uma ponderação que faz o seguinte: não é o policial em si que é ruim no Brasil, mas é o sistema. É o sistema político. Não vou nem dizer que é o sistema mas no geral. Mas dentro do processo militar,
é negativo também. Porque, por exemplo, quando o cara, mesmo saindo da periferia, quando ele se torna policial, dentro daquele sistema, pergunte que quando ele vai fazer uma abordagem na rua, quem que ele aborda primeiro, doutora Thaís? É o branco ou o negro? Negra. Mesmo ele sendo da periferia, ou seja, não é porque ele necessariamente é ali, ele saiu, ele não gosta do periferia, mas é porque já existe um sistema de que se você se tiver dois jovens na esquina para poder ser abordado e tiver outros passando com carro novo, vai deixar o cara do carro novo passar. Mas isso aí é questão, essa questão é histórica. Essa Sim. questão não está determinada ali, aquela questão do militarismo em si, entendeu? No militarismo em si, você aprende muito a disciplina, você é muito disciplinado no processo de militarismo. Você aprende bastante a ser... Você não tá falando de disciplina. Não, mas é o que você aprende no militarismo. O que o policial leva pra rua é algo que ele já aprendeu, que é o racismo, e que todo mundo passa por isso. Você pega uma senhora que não tem nada a ver com militarismo e esconde a bolsa. Quando passa o negro, você pega um cara porque é negro, tem uma corrente de prata, ou uma roupa da Ciclone, ou diferente, você anda pro outro lado. Ou seja, isso é histórico. É o que o negro já vem sofrendo há muito tempo. Deixa eu ver a opinião de Thaís. Thaís, você como vereadora da cidade aí, o que você pensa aí sobre essa situação? Se chegasse, você chegando à Câmara de Vereadores, o que você pensa assim, em lutar contra isso? Se você tem algum pensamento diferente do que a gente falou aqui, essa questão da segurança, da polícia, a forma que você vê. Kátia, um abração para você aí, Kátia, participando aí também. A ouvinte, Kátia. Olha aí, Kátia. Ivelene, Luiz. Eu acho que a polícia em si, no Brasil, ela é muito opressora. Ela é ostensiva, né? Ela é muito opressora. E ela assim, ela é um instrumento do Estado, né? Do capital. Então, ela age, né? Como o Estado age com todos nós o tempo inteiro, né? Nos oprimindo, então age dessa forma. Eu passei apuros já com a polícia, né? Até por ser militante. Não estou dizendo aqui que todo policial é ruim, nem Claro. Lógico, estou falando da estrutura mesmo da polícia, né? De como ela é estruturada. Eu conheço pessoas que depois que entraram para a polícia, ou se indignaram e saíram, né? Alguns, ou ficaram doentes mentalmente, né? Porque é um trabalho super estressante. Cara, não é fácil você trabalhar, ou se tornar pessoas insensíveis assim na vida, que são capazes de matar qualquer um, né? E conheço outros que ficaram bem, mas é a minoria, porque a estrutura da polícia, sobretudo da polícia militar, né? Está falando da polícia militar, né? Que ela é a mais ostensiva, a mais, né? A que está ali no rua o tempo inteiro, né? Então ela fica E sim, é lógico. Eu já vivenciei aqui em Fortaleza coisas terríveis aqui na Beira-Mar, em Fortaleza, de eu estar andando e aí a polícia abordar um grupo de jovens e aí dizer assim, o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês moram onde? Moram no Pirambu. Pirambu é uma das maiores favelas da América Latina que tem aqui no bairro aqui de Fortaleza. E o que é que vocês estão fazendo aqui? Quer dizer que quem mora no Pirambu não pode andar na Beira-Mar. Ou seja, o direito de ir e vir não pode. Se você mora no Pirambu, você está ali para fazer algo de errado. Né? Então, eu disse, quer dizer que não pode não? Eu já fui me meter na história. Minha mãe, cala a boca, você vai ser presa também. Quer dizer que não pode não a pessoa morar no Pirambu e andar na Beira-Mar? Claro que pode, é lógico que pode, mas a polícia, aquele jovem, é como uma ameaça. Porque o Estado quer que ele faça isso, né? O Estado parece que faz uma lavagem cerebral na galera que entra na polícia militar. Eles se tornam um instrumento mesmo opressor do Estado, assim, a grande maioria, né? A polícia militar ela é ostensiva, né? Ela trabalha na ação ostensiva. Ela trabalha no combate
a ação naquele momento, né? Ela é preventiva, ela é para ser preventiva. A preventiva é a civil, Não, investigativa. A polícia militar é para ser A preventiva. polícia militar é ostensiva, né? Ela é ostensiva. Sim, mas ela né? é para ser preventiva também. Ela é para ser Sim, preventiva. sim. A Ela é para ser realidade era que preventiva. todas as polícias eram para ser preventivas, né? Mas hoje, no modelo que se encontra o país, eu não tô aqui defendendo a polícia, a Constituição. Sim. Eu acho que os policiais também eles são vítimas daquele sistema. Claro. Tipo, Exatamente, agora como você falou. eles são vítimas daquele sistema, ou seja, também se ele baixar a cabeça da forma que está a criminalidade, também ele morre. A gente sabe como é. Eu acho que a questão é o governo, a questão um exemplo. Bolsonaro prometeu que a violência cessaria, que no governo dele, muita gente votou em Bolsonaro por essa linha mais durona de que iria acabar sabe, a violência, e não mudou, acho que multiplicou, porque assim, o equilíbrio... Veio a fome, né? Mas é isso, mas é aí onde mora a forma do policial ser da forma que é e a forma do bandido ser como ele é, porque assim, os dois são originados do mesmo lugar, os dois são originados da periferia. O que forma e o que faz a polícia ser muito ostensiva e o que faz o bandido ser bandido também e bastante, e bastante ostensivo também, que o bandido também é a desigualdade social. É esse ponto que é a chave de resolver tanto o lado da polícia quanto o lado dos bandidos. Você tem um desequilíbrio social, uma disparidade social muito grande no Brasil. Coisa que você não vê aqui em Portugal, que você não vê nos países europeus. Por isso que a marginalização é muito baixa. Porque aqui não compensa, acaba não compensando o crime. Entendeu? Não sei se você concorda comigo, doutora. Concordo em partes, é isso, né? A polícia é só um instrumento do capitalismo, né? Exatamente. Um instrumento. É um É um instrumento. instrumento. É um instrumento de opressão do capitalismo, do sistema, né? Se não houvesse desigualdade, se as desigualdades sociais evoluírem, hoje no Brasil as desigualdades são cada vez maiores, né? A gente está numa crise, uma inflação enorme. Eu vejo, gente, é muito triste, assim, tem gente, Péricles, assim, e da nossa juventude, né? Nós nos conhecemos há muitos anos, da nossa juventude, amigos nossos, que já ligaram para mim pedindo dinheiro para comer. Então, é assim, Nossa. lamentável, assim, é assustador. Você vê pessoas ligadas à arte, né? Pessoas ligadas, ficaram desassistido completamente na pandemia, né? Pessoas ligadas à cultura, à arte, né? Ao teatro, os circos, ficaram sem era nem beira, né? Porque é um país um governo que não pensa nessas pessoas, não pensa na cultura. Aliás, ele tem uma versão da cultura, né? Então, é muito triste o que a gente está vivendo. Então, as desigualdades têm que aumentar. Imagine um país capitalista, num período de pandemia, com um governo que não investe nada. Com desgoverno, né? Você falou a palavra errada, com desgoverno. As pessoas passando fome, necessidade, vai acontecer o quê? As pessoas vão roubar para poder comer. Exatamente. Né? Exatamente. Você pega os crimes cometidos aqui, eu fazia parte de um grupo policial, um grupo de WhatsApp, né? Que eu trabalhei como segurança no Brasil também. Você pega a forma do crime no Brasil, hoje ela virou cruel, mas porque você tem uma cadeia que não nasceu para ressocializar o preso, tá entendendo? Ela não nasceu para ressocializar o preso, ela nasceu para fazer ali um esquema criminoso, né? Porque quando você vai para a cadeia, você não tem formação nenhuma ali, realmente você se forma, você volta com a formação, com diploma de criminoso, praticando coisas que... E você via ali, cada dia, o crime era comum. Você via uma pessoa morta antigamente, eu falo na minha época, era aquela coisa espantosa, você vê um morto. Rapaz, na minha época de juventude, só via caixão, e olhe lá, quando era na casa das pessoas velando, velho porque morreu de doença. Hoje, você vê morrendo do seu lado.
Eu já vi mais de 10 pessoas morrendo próximo de mim. Entendeu? Não do meu lado, mas próximo. Eu tinha uma loja na época que o cara tava comigo aqui, era meu funcionário na época, saiu e matou um cara. Ou seja, eu não, teve os motivos dele, ele se, foi briga, foi alguma coisa, mas você vê como a vida passou a ser tão sem valor para as pessoas. A consciência que essa disparidade de renda ela vai trazendo e a luta por ter algo que não é possível ter, como você falou da medicina mesmo, de você estudar medicina, quantas pessoas na sua época tinham essa oportunidade de fazer medicina? Quantas pessoas têm a oportunidade de estar cursando a medicina, de estar cursando engenharia, de estar cursando educação física, entendeu? De ter uma faculdade, de ter um diploma universitário. Poucas pessoas. Assim como quantas pessoas têm condições de ter um carro? Você vem para Portugal, você vem para o país da Europa, com 12 meses de salário, você consegue comprar um carro. Isso faz uma grande diferença. Isso faz uma grande diferença. Eu estudei muito assim na minha cabeça o porquê aquilo, porque eu sou da periferia e via também que a periferia é violenta. Eu já vi traficante expulsar morador de dentro de uma casa. E o cara lutar a vida toda pelo direito da moradia dele e ser expulso daquela casa dele ali por motivos banais. Tá entendendo? Você tem um lado do problema do crime e você também tem um lado da opressão da polícia. Todas originadas do mesmo lugar, cara. O que a gente precisa mudar é essa política, ou um desgoverno desse, só vai acontecer coisa pior. Daí pra frente é pior. Daí pra frente é pior. Mas, Thaís, o povo tá dizendo lá, o povo tá dizendo que é Lula presidente. Mas, né? Mas, Thaís, já que o problema tá na política, já que é estrutural, e como é que vai ser as próximas eleições aí? Você vai estar envolvido nas próximas eleições? Conta para nós aí. Com certeza, com certeza. É o que eu tinha dito antes e reafirmo. Eu acho que se a gente não tenta ocupar esses espaços, a gente deixa para pessoas como o atual presidente da República, que eu não gosto nem de falar o nome, de ficar falando da Ibope, né? Não é da Ibope, né? Pessoas como ele entrem na política e se tornem presidente do país depois de ter feito mandatos medíocres de deputado, sem nenhum projeto, né? E aí a gente precisa ocupar espaço. Eu possivelmente vou estar fazendo campanha e possivelmente serei candidata a alguma coisa. A alguma coisa, né? Não sei pré-candidato a alguma coisa, já pode anunciar assim, se é pré-candidata, se pode ser... já pode anunciar. Possivelmente pré-candidato a deputado estadual. Olha aí, povo do Ceará. Olha aí, povo do Ceará, uma médica aí. Vamos valorizar os médicos aí, principalmente os médicos que vêm dos seios do povo, né? Das lutas sociais. Né? Desafio. Agora sim, ele tinha projeto, viu? O Bolsonaro tinha projeto. O projeto dele era fundar novamente as capitanias hereditárias, né? Passar tudo de pai para filho, como ele fez. Então vamos corrigir que projeto ele tinha. Deixa eu te perguntar, Thaís, você é filha de deputado, é irmã de deputado, é prima de deputado, como é que é? É igual lá a família ou é laço de família aí também? Não, a minha família é toda envolvida com a política, né? Mas ninguém é deputado, nem... O meu pai é militante do Partido Comunista do Brasil. A minha mãe não é mais militante por conta das coisas da vida. Não é militante, não está militando, mas é militante porque... Eternamente né? Onde ela está, ela faz militância. Onde ela chega, ela faz militância. Ela é uma militante de luta, ela é militante da luta pela moradia, hoje é filiada ao Partido dos Trabalhadores, né? E meu pai do PCdoB. Entrevistamos aqui até dos trabalhadores, entrevistamos até o Adilson, não foi? O Adilson da CTB. Entrevistamos aqui, tivemos um bate-papo bom com o Adilson aqui da CTB. Adilson. Nosso conterrâneo também, da nossa época da juventude, né? Verdade. Ele e meus irmãos Sim. também militantes
Meu irmão também são também militantes. Meu irmão do meio é militante do movimento negro, né? Massa. E meu irmão mais novo é militante do movimento LGBT. Não milita tanto porque está no processo aí, está tentando fazer medicina, é biólogo de Legal. estudo nesse momento, né? Está estudando aí para tentar medicina. É um Né? desafio hoje, né? Já que Acabou fazendo biologia, mas agora está querendo fazer medicina, está se dedicando ao estudo. é isso aí, rapaz. A família toda aguerrida aí nas lutas sociais, né? Um movimento Exatamente. negro, outro. Vixe, muitas lutas. Agora, curioso aí, né, rapaz? Quer dizer, então que sua mãe. Não sei se você. Sua mãe agora é do PT e seu pai é do PCdoB. É, Tá na esquerda é o que importa, né? É um desafio, né? O casal ela, aí. Mas, sabe, ela vota sim. geralmente, ela vota, os votos dela são mistos. Ela vota no PCdoB e vota no PT, né? Ela vota todo mundo. Eu digo a ela que ela não é petista, ela é lulista. Pois é, Lulista. rapaz. Quer matar minha mãe e fala mal do Lula perto dela. Tá ouvindo aí, Lula? Ô, Eu não falo mal do Lula. Não fala, Obrigado, não? Kátia. Se inscreve aí no nosso canal, hein? No podcast, para conferir novas entrevistas também. Não, para mim, cara, eu tenho uma admiração muito grande por Lula, muito grande mesmo. Eu acho que toda a tudo que eu conquistei na vida que não foi muito, mas porque eu, porque eu não quis, assim, porque eu não consegui mesmo, por falta de capacidade minha. Mas oportunidades não faltaram, né? Acho que o É, governo Lula foi o governo de mais oportunidades. Eu fiz verdade. faculdade no governo Lula, eu abri minha empresa no governo Lula, que foi com a chegada do MEI, microempreendedor individual, né? Ganhei meu primeiro limite de crédito com o governo Lula empresarial. Então, eu não tenho como falar mal de um governo desse, entendeu? Eu não tenho como dizer ao contrário de um governo desse. Só tenho que agradecer ao governo Lula e votar, que a gente vai estar votando daqui, né? Só, lá nas urnas, lá, tocando pra nosso presidente, dedo, vamos poder para votar, né? presidente, vamos poder votar. E vamos estar aqui, exercendo o nosso. Thaís, já conversamos bastante, né? Tivemos um bate-papo aqui de acho que quase 2 horas já, ou mais de 2 horas. Não, quase. Quase 2 horas. Agradecer você por ter dedicado tempo para ter essa conversa com a gente, né? Parou suas atividades aí, porque médica, ativista, feminista, de vários movimentos sociais aí, pré-candidata a deputada estadual aí no estado do Ceará. Olha, eu tenho um amigo cearense aqui, ó, que são do Ceará, que vieram para cá. Aí você já faz o convite para eles retornarem para que. Vai melhorar sim. Pois é, então agradecer aí por esses momentos. E se você quisesse falar alguma coisa, suas considerações finais aí para a gente ir terminando o nosso momento, sinta-se à vontade. Só agradecer, né, a esse momento. Gostei muito e vou começar a seguir, assistir as entrevistas aí de vocês, porque é um espaço muito legal. É tão bom que o papo flui tanto que a gente nem percebeu Nem que pense- A gente nem percebeu. É verdade. saiu fluindo, a gente foi falando, porque eu falo bem pouquinho, né, Péricles? Pois é, Eu né? A gente. Eu e o Anderson aqui também, né? A A gente quase gente. não fala, né? Quase não aí fala. fluiu. Então, só agradecer mesmo. Eu sempre gosto de participar e de estar nesses espaços, porque a gente vive uma batalha de ideias, né? E a gente Verdade. precisa criar espaço para a gente defender nossas ideias, né? E que são as ideias de justiça social, de amor próximo, né? De diminuir as desigualdades, de derrubar as mentiras contra Cuba, enfim. Então a gente precisa ocupar esses espaços num tempo de fake news, As né? fake news, né? Que as pessoas acreditam, meu Deus, que colocaram um chip com o número da besta numa vacina, enfim, surreal. Então a gente precisa ocupar esses espaços das mídias e trazer as verdades para as pessoas, né? Exatamente.
Exatamente. A lei foi bem esclarecedor, viu, Thaís? Principalmente aí o que você falou sobre Cuba aí, sobre a sua vivência, sua experiência lá. Foi muito enriquecedor mesmo para quem está nos assistindo aí, que queria conhecer um pouco mais sobre Cuba. Interessante né? que nosso canal aqui a gente fala muito sobre imigração. Sobre Muito, imigração, de diversas. Nós a gente tem entrevistamos advogada, né? entrevistamos uma menina que hoje ela tem um canal, Bela né? Chique. É Bela Chique. Ela é negra e ela tem um canal e ela orienta as pessoas a fazerem mexer com o cabelo, né? Fazer penteado no cabelo e tal, de maneira natural, né? Com produtos naturais. E ela cresceu muito e ela estourou. E eu a conheci na Bolívia. Ela é brasileira, é baiana, soteropolitana. E eu a conheci na Bolívia, quando eu estava na Bolívia lá. E hoje ela mora no Brasil e ela emigrou também. Esse pensamento de pessoas que saíram da sua terra, foram para outros lugares, você volta com outra cabeça, né? Você percebe que o mundo não é só ali, aquele mundinho onde você vivia. Mesmo que você volte para onde você nasceu, mas você convive com outros pensamentos, com outras ideias, com outras culturas. E é isso que muita gente no Brasil está precisando, né, Thaís? Deixa eu responder a Kátia ali. É isso aí, Kátia. Viva Ernesto Che Guevara de Lacerda. O velho Che. Viva Cuba também, né? Viva Cuba e os parabéns a Cuba por conseguir estar mantendo um país por mais de 50 anos de embargo econômico do governo americano. E não é só do governo americano, né? Porque tem muitos países que têm medo do governo americano, de sofrer sanções do governo americano e não negocia com Cuba, né? Então, é a mesma coisa que está acontecendo com a Venezuela hoje, né? Ele cria o problema e depois diz, olha que você está passando fome. E aí joga a população contra o governo, né? Tentando sair de santo, né? Ah, mas a China tá chegando, pá. Fica tranquilo. Né? Fica tranquilo, que seu pódio de melhor do mundo já tá chegando ao fim. Né? Mas é isso aí. Esse foi mais um papo descontraído com a Thaís. Ela que é médica, né? Uma pessoa que é ativista política, né? Feminista, não é isso? Uma pessoa que é humana. Vamos generalizar tudo. Uma pessoa que é humana, uma pessoa que é verdadeira e humana. É isso aí. Esse foi mais um papo, esse foi mais um Loopcast, né? Diretamente de Portugal para o Brasil. E antes de finalizar, inscreve no nosso canal, Upcast Podcast. E no Instagram também, e o Upcast Podcast, o que mais? Precisamos bater 40 mil inscritos, tá perto, né? 37 mil, tá perto. E quem mais? Olha, você que está aqui em Portugal, que tem sua empresa aqui em Portugal, nos procure que tem coisa boa aí, viu? Tem coisa boa aí, pra gente poder fazer a divulgação. E no Brasil também, no Brasil também. Principalmente no Brasil também. Só quer ganhar euro agora, né, cara? Tem que ganhar real também. Para de ser capitalista, homem. Não, tem que pagar as contas que a gente paga em euro, não é em real. Mas tá bom, Thaís. Valorizado. Um beijo. É isso aí, Thaís. Muito obrigado. E ficamos hoje aqui com a Thaís, né? Muito obrigado. O Upcast agradece a sua entrevista.